Vamos lembrar que quando vocês compram um equipamento fotográfico, vocês na verdade estão comprando 5 maneiras de fazer a mesma coisa. Então, agora eu vou explicar para vocês o que é essencial no uso do equipamento. São 3 variáveis super importantes, né, que definem a atuação do fotógrafo em relação ao equipamento fotográfico. Várias maneiras de fazer a mesma coisa. Você pode fazer de uma maneira totalmente automática, totalmente manual ou no meio do caminho com modos de prioridade. Mas o essencial é controlar a exposição, ou seja, a quantidade de luz que vai atingir o sensor. E tem 3 variáveis básicas, isso é muito simples de entender: ISO, diafragma e velocidade do obturador. São as 3 variáveis que a gente controla em conjunto para ter uma quantidade de luz definida. O motivo, né, para eu estar explicando essas variáveis para vocês é porque quando você adquire um equipamento, ele vem na verdade com 5 maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Então muitas pessoas se contentam em adquirir um equipamento sofisticado, com vários tipos de controles e trabalhar sempre no modo automático. Que tudo bem, não tem problema nenhum trabalhar no automático, desde que você saiba o que a câmera está fazendo por você. Então, para você saber exatamente o que a câmera está fazendo, você precisa entender esse modo manual, que seria o oposto ao modo automático. Tá? Então é onde o fotógrafo controla todas essas variáveis que eu acabei de falar: a velocidade, o ISO e o diafragma, além de outras, tá? Mas essas 3 primeiras que são as mais importantes e as básicas, né? Para vocês começarem a entender o equipamento. Então, vocês dominando esse modo manual, vocês vão entender quando passar para um outro modo, por exemplo, um modo P, que é um modo programável, onde esses valores vão começar a aparecer e vocês vão entender quais são as escolhas que o equipamento está fazendo por você. Tudo bem usar o modo programável. Ou ainda os modos de prioridade, que são justamente os modos que priorizam ou o diafragma ou o tempo de exposição. Então, vamos entender agora o porquê dessas 3 variáveis serem tão essenciais para o funcionamento da câmera fotográfica, e a combinação das 3 é que vai fazer a gente conseguir acessar o controle total da quantidade de luz para diversas situações de fotografia, desde situações onde se tem muita luz, um dia de sol na praia, no verão, ou um fim de tarde, um anoitecer no meio de um bosque ou numa cena urbana, né, num lugar onde as luzes estão começando a se acender, uma quantidade de luz muito inferior. Como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso? Então a gente pode sempre mexer no ISO, aumentando a sensibilidade, até um determinado limite, porque a gente tem um limite do ruído. Aí quando a gente começa a chegar nesse limite, a gente pode abrir mais o diafragma, até o limite de controle da profundidade de foco. Ou a gente dá um tempo mais longo, até o limite do controle do movimento, né? Então a gente começa a jogar com essas 3 variáveis, pensando no efeito que a gente quer atingir, não só na quantidade de luz correta, mas qual o efeito que eu quero atingir nessa fotografia, tá? Então a gente vai ter, logicamente, um aliado super importante nessa hora, que é o fotômetro que indica pra gente se a gente tem mais ou menos luz, e a gente mexendo nessas variáveis, ele vai se mexer para um lado e para o outro, e a gente vai sempre zerar esse fotômetro até a gente conseguir aprender a controlar bem a luminosidade. Tá? Então é isso, eu estava querendo deixar para vocês aqui essa dica, que é super importante, né? Para vocês começarem a se interessar em mexer no modo manual da câmera de vocês. Então, era isso que eu queria falar com vocês, queria agradecer e pedir para vocês acessarem meu site moniquecabral.com.br, que é onde eu vou estar sempre dando dicas de fotografia. Também eu queria pedir para vocês deixarem sugestões
de assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Quais são as suas maiores dúvidas em relação à fotografia, para que eu possa criar novos tutoriais. Obrigada!